Olá, amante do terror. Apocalipse. Uma palavra que dá arrepios em muita gente, porque é uma palavra que simboliza muitas coisas. Uma delas é o significado literal da palavra, revelação, e o significado mais sombrio, a destruição, a devastação, a erradicação de tudo, o fim dos tempos. Pois é, o Apocalipse tem muitas interpretações dependendo de quem lê. E definitivamente, de acordo com o que a gente já sabe, de acordo com o próprio livro sagrado, para alguns é a salvação, para outros é a perdição definitiva de tudo o que eles já conheceram como mundo. Eu lhes apresento o Apocalipse bíblico. E eu já vou te adiantando uma coisa, eu definitivamente não sou nenhum tipo de teólogo. Apesar de já ter criado várias teorias sobre muitas coisas aqui no canal, eu não sou formado em teologia. Isso significa que muitas coisas que eu vou falar aqui podem estar erradas na visão de alguns, certas na visão de outros. O meu intuito aqui é te passar informações que estão no livro sagrado. As teorias eu deixo para quem sabe. E claro, para quem não tem medo de ser linchado. Eu tenho. Então, que nem naquele vídeo dos orixás, eu vou me manter em cima do muro. E só para frisar na sua cabeça, eu não sou um teólogo, ok? Então, vamos pro vídeo. Ok, eu já vou adiantando aqui pra você que o Apocalipse bíblico definitivamente não é nem um pouco simples de entender. Isso por alguns motivos. Ele foi escrito em uma época totalmente diferente da nossa, com outras culturas, outras linguagens, e com outras linguagens eu quero dizer que, às vezes, são linguagens já mortas por serem escrituras muito antigas. Isso significa, ou pelo menos pode significar, que várias traduções foram sendo feitas, várias e várias vezes. E claro que com um monte de traduções, algumas palavras podem ficar diferentes, e com palavras diferentes se pode mudar todo o sentido de uma frase, e mudando o sentido da frase, se muda todo o contexto. Mas existem informações que são as mesmas em todas as fontes que eu vi, então eu tô considerando que são as mesmas. Eu acho que dá pra fazer um vídeo comentando os pontos mais interessantes do livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esse é o capítulo 13, versículo 1 do livro do Apocalipse. Nesse capítulo, João descreve o que seria a besta do Apocalipse. E o que seria essa besta? Num sentido mais literal da descrição dela, a besta do Apocalipse seria uma criatura parecida com um leopardo, só que muito maior. E ao invés de uma cabeça, essa teria 7. E é bem importante que você fique bem atento a esse número, 7, porque ele aparece muitas vezes aqui e tem um simbolismo um tanto interessante. Esse número representaria a perfeição e a completude de Deus, porque ele fez o mundo em 6 dias e descansou ao 7º, completando o ciclo de uma semana. E tudo tem a ver com o 7. 7 trombetas, 7 igrejas, 7 taças, 7 selos, tudo tem a ver com 7. E o fato da besta do Apocalipse, que frequentemente tem a imagem associada ao anticristo ter justamente 7 cabeças, já poderia ser considerado como uma das blasfêmias. Claro, isso é só uma interpretação minha, até porque, pelo que eu entendi, a besta é um anticristo, mas o anticristo não é necessariamente a besta. Então, Enfim, a besta do Apocalipse seria esse amálgamo com corpo de leopardo, pés de urso e 7 cabeças com 10 chifres. Nesse capítulo, é dito também que o dragão, a representação do próprio Satanás, deu poder e influência para a besta. Assim, todos os humanos deveriam adorá-la, e ainda por cima foi permitido que ela travasse uma guerra contra os santos e vencesse. Existem muitas interpretações em relação a o que é a besta e o que ela representaria. Uma delas é que a besta seria uma representação do Império Romano, sendo as 7 cabeças, os 10 chifres e as 10 coroas como os imperadores que já passaram pelo Império, e claro, foram opostos a Cristo, em especial Nero e Domício, que foram conhecidos principalmente pelas perseguições deles contra os cristãos. Essa seria a interpretação preterista. Mas também tem a histórica, que fala que as 7 cabeças representariam os impérios que oprimiram o povo cristão com o passar das eras, que foram Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano e Império Romano Ressurgente.
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O João, nesse versículo, cita uma segunda besta, que também é conhecida como o falso profeta. A primeira besta tinha emergido do mar e ganhou todo o poder e autoridade do dragão, que é o Satanás. Agora, a segunda besta emergia da terra e tinha todo o poder e autoridade da primeira. Só que os papéis são bem diferentes. O papel da primeira besta é se opor a Deus e fazer os fiéis perderem a fé, blasfemando contra a imagem santa. O papel da segunda besta é basicamente promover a imagem da primeira, fazendo com que todas as pessoas a adorem. E para isso, criou uma coisa que você com certeza já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez na vida. Mesmo se você nunca foi para a igreja, já deve ter visto em filmes, séries e coisa e tal. A marca da besta. E o que é a marca da besta? Seria tipo um dispositivo que você implantaria na sua mão direita ou na sua testa, e através dele iria conseguir fazer compras e vendas, e sem ele não iria poder fazer nada disso, que nem diz o próprio João nos versículos 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Eu não sei você, mas eu vejo isso mais próximo do que nunca de acontecer, ainda mais com a tecnologia evoluindo de um jeito que o dinheiro em espécie vai simplesmente desaparecer. Enfim, daí a gente já começa a entrar em tópicos que não cabem nesse vídeo. Vamos continuar no Apocalipse. O Anticristo é uma das imagens mais complicadas, controversas e enigmáticas do livro do Apocalipse por vários motivos diferentes. Seja por causa que ele nunca foi diretamente citado no livro, porque frequentemente associam a imagem dele à besta do Apocalipse, mas também pode ser um ser totalmente diferente. Enfim, é confuso. O que é descrito sobre o Anticristo que vai surgir nos fins dos tempos é: assim que tudo estiver perdido, algo ou alguém vai surgir na frente da humanidade como um profeta, um falso profeta. Ele vai prometer prosperidade e segurança para a humanidade, e é quem vai propagar a marca da besta. O papel do anticristo vai ser basicamente fazer as pessoas se afastarem da religião como um todo, afastar as pessoas daquilo que faz elas serem fiéis. E para quê? Para que somente ele reine supremo na terra, afastando todo mundo da fé. Tem inúmeras interpretações para quem ou o que seria o anticristo, mas, de novo, isso é um outro tópico que não vai caber aqui no vídeo. Primeiro porque deixaria desnecessariamente longo, segundo porque envolve questões políticas. E já não basta eu estar me metendo com religião de novo. E vocês sabem o quanto isso é complicado, né? Agora, falando sobre um dos aspectos mais conhecidos e mais temidos do Apocalipse, aquele que faz todo mundo tremer só de ouvir. As tão famigeradas 7 trombetas, 7 taças e 7 selos. Antes de falar o que cada um faz, primeiro é importante dizer o que elas são e o que elas representam. E claro, o motivo para elas serem talvez os aspectos mais temidos quando se fala em Apocalipse. Os 7 selos representam uma série de eventos que acontecem quando cada selo é aberto pelo Cordeiro. E para quem não sabe, o Cordeiro seria Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício em prol da humanidade. Assim que ele libera os 7 selos, os eventos começam a acontecer. Os 4 primeiros selos liberam os tão famigerados Cavaleiros do Apocalipse: Conquista, cavalo branco; Guerra, cavalo vermelho; Fome, cavalo preto; e Morte, cavalo amarelo. O 5º selo faz as almas dos mártires sob o altar clamarem por justiça e são instruídas a esperar um pouco mais até que o número dos seus companheiros mártires seja completado. O 6º selo causa um grande terremoto. O sol escurece, a lua fica vermelha como sangue, as estrelas caem do céu, as montanhas e ilhas são movidas dos seus lugares e as pessoas tentam se esconder da ira do Cordeiro. E o 7º selo faz com que haja silêncio no céu por meia hora, seguido por 7 anjos que recebem trombetas, iniciando outra série de julgamentos. As 7 trombetas são descritas nos capítulos 8 a 11 do livro da Revelação.
Cada uma das 7 trombetas iria ser tocada por um anjo diferente designado para aquela tarefa específica. E basicamente, quando todas elas fossem tocadas, uma onda de destruição catastrófica assolaria a Terra e todos que estão dentro dela, no caso, os ímpios. Esses eventos catastróficos agem como um julgamento divino. Eu vou dar aqui um resumo do que cada trombeta faz quando for tocada individualmente. A primeira trombeta vai fazer com que granizo e fogo misturados com sangue caiam do céu, queimando 1/3 da terra, das árvores e toda a grama verde. A segunda trombeta faz com que uma coisa, tipo uma montanha muito grande, seja lançada no mar, transformando 1/3 do mar em sangue e matando 1/3 das criaturas marinhas. A terceira trombeta faz com que uma grande estrela chamada Absinto caia do céu, envenenando 1/3 das águas doces e matando muitas pessoas. A quarta trombeta faz com que 1/3 do sol, da lua e das estrelas seja escurecido, resultando em 1/3 do dia e da noite sem luz. A quinta trombeta faz com que uma estrela caia do céu e abra um abismo, liberando gafanhotos que atormentam as pessoas que não têm o selo de Deus. A sexta trombeta faz com que 4 anjos sejam soltos para matar 1/3 da humanidade, liderando um exército de cavaleiros. E a sétima trombeta anuncia a vitória final de Deus e o estabelecimento do seu reino eterno. Agora, as 7 taças, que também são conhecidas como as taças da ira de Deus, são descritas nos capítulos 15 e 16 do livro do Apocalipse. Cada uma dessas taças representa um julgamento final sobre a terra quando forem derramadas sobre ela. A primeira taça causa úlceras malignas e dolorosas que afetam aqueles que têm a marca da besta. A segunda taça faz o mar se transformar em sangue, matando todas as criaturas marinhas. A terceira taça faz os rios e fontes de água se transformarem em sangue. A quarta taça faz o sol queimar as pessoas com um calor intenso. A quinta taça faz com que o reino da besta seja mergulhado em trevas, causando dor e sofrimento inimagináveis. A sexta taça faz com que o rio Eufrates seque, preparando o caminho para os reis do Oriente e a batalha do Armagedon. E a sétima taça causa um grande terremoto e granizo que devastam a terra, assim completando o julgamento de Deus. Basicamente é isso sobre o livro do Apocalipse. Eu tentei juntar aqui todos os pontos que eu achei mais interessantes enquanto eu estava fazendo as pesquisas e lendo um pouco do próprio livro da Revelação. Eu nunca tinha me interessado antes sobre essa parte da Bíblia, mas quando eu fui lendo e entendendo o que cada parte queria dizer, apesar de ser bem ambíguo as interpretações, eu comecei a achar muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês as partes que eu achei que seria mais legais de contar. E se você estivesse perguntando se tem esperança depois dessas sessões de julgamentos, fique tranquilo porque tem. No fim do livro da Revelação se fala sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a vida eterna e a vitória sobre o mal. Basicamente, o Apocalipse vai limpar a terra de todo o pecado e toda a dor e sofrimento. Assim, Deus passará a habitar na terra junto do seu povo, assim iniciando uma nova era de paz. Bom, eu espero que eu tenha falado tudo certo, até porque, como eu disse lá no início e torno a falar aqui, eu nunca fui muito de ler a Bíblia, apesar de achar vários pontos interessantes. E também eu não sou um teólogo. Eu simplesmente fui juntando algumas informações que eu achei e resolvi contar aqui. Mas nada é comparado com você mesmo ler o próprio livro do Apocalipse. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha sobre o Apocalipse? Acha que ele pode realmente acontecer ou já está acontecendo? Sinceramente, de acordo com os sinais e de acordo com o que os profetas do passado falaram que ia acontecer, ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina.